Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião Palestrina, torcedor palmeirense e torcedor de todos os outros clubes do Brasil, certo, Diego? Torcedores brasileiros. Exatamente, torcedor brasileiro, torcedor argentino, chileno também. Exatamente, torcedor que na Copa do Mundo vira um fanático pela sua seleção, pela sua certo? seleção, Por seja Copa do ela Mundo. qual for, né? Exatamente. Seja muito bem-vindo, esse aqui é o 5º episódio da nossa série especial sobre Copa do Mundo e hoje a gente fecha o grupo A, Diego. Vamos falar de Senegal, um país muito pobre, inclusive, o país mais pobre, a gente vai falar bastante aqui sobre ele, mas o país mais pobre a participar dessa Copa do Mundo do Catar, que é justamente um contraste, né? Catar, que é um país relativamente rico, né? Se considerado aí o seu PIB per capita e tudo mais, e vai receber uma das seleções mais pobres, né? De um dos países mais pobres do mundo. Uma das magias da Copa do Mundo, né? Exatamente, o que o futebol permite, né? Porque é muito difícil em outra atividade a gente ter esse tipo de coisa. Não só o futebol, o esporte no geral, sim, né? Sim. Mas o futebol em especial tem esse poder, né, de estreitar as distâncias ali, certo? Sim. Agora a gente vai colocar na tela aqui os dados principais do país, certo, Diego? A gente vai começar a destrinchar aqui rapidamente, falar de alguns desses destaques, até porque você está vendo aí todos os detalhes do país, os detalhes econômicos, culturais, né, idioma, a questão do PIB, enfim. Vai lá, Diego. O que você destaca? Vamos começar, né? Senegal é um país africano, né? A capital é o Dakar. Eu não conhecia. Uma curiosidade que eu não sabia, duas, aliás, que o idioma principal era o francês. É um povo colonizado, né? Colonizado, então, sim, mas eu desconhecia essa informação. E a religião predominante é o islamismo, me surpreendeu também. Outra surpresa também. Não tinha esse conhecimento. E um país praticamente do tamanho da Holanda, né? Exatamente. No episódio de ontem, né, que a gente falou da Holanda, é mais ou menos o mesmo tamanho, praticamente uma cidade de São Paulo, aproximadamente. Exatamente. A diferença só, né, o lado a grana é um dos melhores e um dos piores países do mundo. Exatamente. A moeda é o franco, né? O franco, também não conhecia essa moeda, nunca tinha ouvido falar. E agora o Thiago vai falar um pouquinho, uma moeda desvalorizada, e eu vou já pegar o gancho para falar justamente dessa questão econômica, né? Então, estamos falando do país mais pobre dessa Copa do Mundo, Diego. Infelizmente, né? A gente mede isso pelo PIB per capita, né? O quanto a soma de riquezas do país, dividindo ali pelo número de pessoas, né? O número de habitantes, a gente tem um PIB aí de só 1,4 mil dólares por ano. Então é um valor muito baixo, é como se as pessoas ganhassem ali algo em torno de 6 mil reais no ano, Diego. Então pensa, você ganha 6 mil reais no ano. Sim. É um valor realmente muito baixo, não à toa. Fica ali em 100º, 49º lugar numa lista que tem 200 países aproximadamente, né? E o IDH acompanha isso, então o Índice de Desenvolvimento Humano, que na verdade avalia ali a questão educacional, a segurança da população, ele é o de número 170, ou seja, de quase 200 nações ele está lá praticamente nos últimos lugares, o que é uma tristeza, né? Porque os países africanos acabam apresentando esses índices de pobreza, né? Existem muitas riquezas naturais nesses países, mas países muito explorados, exatamente. Isso que eu ia falar, não é por falta de riquezas naturais e outras quesitos, né? Mas tem filmes, livros, aí você vê que realmente são países devastados pela exploração, né? Não só da sua riqueza do solo e tudo, mas das pessoas também. Exato, então, do povo, né? Exatamente. Infelizmente, um país muito usado, né? Pelos grandes países. Nada muito diferente do que a gente vê aqui, também guardadas as mas lá é pior porque, né, não tem a força, né, como o Brasil tem. É um país pequeno, enfim, e historicamente não há esse olhar, né, para a África como um todo, então são países que acabam sofrendo bastante. Então é um dado curioso, né, porque a gente falou ontem da Holanda, que é um dos países mais ricos, falando de renda per capita, né, e também de desenvolvimento humano. Então a Holanda é o 10º país mais desenvolvido. É um contraste, né? Exato, é um contraste absurdo, então vai ser interessante curtir esse jogo entre os dois, né? São duelos ali de completos opostos. Isso, como a gente falou, duelos que só o esporte, né? O futebol proporciona, né? Muitas vezes mais que alguns outros, porque outros são mais em Olimpíada nessas situações,
Porque realmente, às vezes, o cara ele tem um atleta bom, mas ele não tem o patrocínio. A Olimpíada, ela tudo mais consegue, difícil, o futebol consegue puxar mais, né? Essa coisa de se você levar um país muito pobre a jogar essas competições. E a gente vai falar de duas estrelas desse time, né? Que jogam em grandes equipes, são realmente grandes que, craques. inclusive, ajudam muito o seu povo, né? Exatamente. Leva um pouco de alegria, né? Para quem acha que o futebol é um esporte sem importância, tudo, mas não é o caso. O seu caso que está assistindo. Quem está acompanhando é porque gosta, porque gosta, exatamente. Agora vamos falar é da nossa família também. Exatamente. Quem está nos ajudando é nossos amigos, né? Um forte abraço a todos. E vamos falar um pouquinho agora da seleção, né? Bora. Do futebol, né? Sair um pouquinho dessa estima de coisas ruins, né? Infelizmente, falar da parte boa, né? Exato. Da parte boa. Vamos lá. Senegal, né? É um país, como a gente já falou, que além da sua pobreza, também não tem muita riqueza no futebol, né? De história, assim. Exato. Ele tem ali nas suas conquistas apenas a Copa das Nações, Copa das Nações Africana, de 2021, né? Um título importante que é recente, então mostra ali seu poder, né? E só foi 2 vezes a Copa do Mundo, Thiago. Essa será a terceira participação. Mas chegou numas quartas de finais. Exatamente. Em 2002, no nosso último título, né? Exatamente, traz boas recordações. Exatamente, pode ser uma sorte. Tomara que ele chegue às quartas novamente, né? Quem sabe. E foi o primeiro lugar no grupo H, entre 4 seleções, e venceu o Egito, né? Nada mais. Mas foi pro mata-mata, porque lá as eliminatórias são diferentes. Sim. Ele fica, existe uma disputa entre grupos e aí ele foi para uma disputa mata-mata com o Egito. Tem uma pequena Copa. Exato, então foram 2 jogos ida e volta e aí o Senegal levou a melhor nos pênaltis. Sobre o time do Salah, Sobre o time do Salah. O Mané, que eram companheiros, não são mais, né? Agora o Mané está no Bayern de Munique. O Mané até então levou vantagem sobre seu companheiro de equipe. Exatamente, mas conseguiram chegar à Copa pela 3ª vez, o que para eles é completamente histórico. Isso. Você vai poder ver como o povo curte esse momento, né? Que a gente viu ali na Copa da África, como realmente eles se entregam a essas grandes competições, como eles se doam aos seus jogadores, como eles vibram, né? Até com o mais simples, né? Por mais eles não terem a cultura realmente de dar valor a essas coisas, é bem bonito de ver isso acompanhar. Existe outro significado. Exatamente, né? é muito forte. Transcende o futebol. Isso. Né? E no ranking da FIFA, Senegal não está mal, Diego. Muito 18ª colocada ali no ranking da FIFA. Ou seja, isso significa que ele é melhor no mínimo do que 14 seleções aí nessa Copa do Mundo, Diego. É um número bem significativo. Exatamente. Né? Isso segundo a FIFA, né? Esse ranking aí que a gente pode questionar e tal, mas é a 18ª melhor seleção ranqueada na FIFA, certo, Diego? Certo. Bora falar do time? Bora lá, né? Agora a gente vai falar do time básico, né? Um time que joga normalmente, né? Não é certeza, mas joga normalmente no 4-3-3 e tem uma média ali de 25 anos, né? Um time jovem. 25, 26, exatamente. Para uma Copa do Mundo é uma boa média. É uma boa média. Vamos falar agora do goleirão, né? Para começar, né? Vamos falar do goleirão, que é uma das estrelas do time de Senegal, né? Exatamente. Um monstro, né? Um craque, né? Que, né? Infelizmente esse ano fez com que nós palmeirenses sofrêssemos um pouco. Né? Nada mais, nada menos do que Edouard Mendy, né? Do Chelsea, né? E surpreendendo, eu não sabia, tem 30 anos, né? Um goleiro muito experiente. Acho que demorou um pouquinho ali para sua estrela brilhar, mas realmente está vivendo uma fase excepcional. É um dos melhores goleiros do mundo, né? Tem sido super importante ali para o Chelsea nesses últimos anos e tem feito temporadas incríveis. Tem feito com que o Chelsea ele ajuda muito importante para o Chelsea estar nesse patamar, né? Voltar a ser um dos grandes times da Europa. Agora vamos falar dos jogadores da defesa, né? Exatamente, a parte defensiva. Exatamente. Então nós temos o Youssef Sabaly. O Sabaly, ele que joga no Betis, tem 29 anos, Diego. E aí a gente já engata também falando do Papi Abou Cissé. Na verdade, os caras têm vários jogadores lá com Cissé no final. Homenagem, né? Mais uma homenagem, exato. Daqui a pouco. E ele joga no Olympiacos da Grécia, tem 27 anos. Agora, aqui nós temos o Kalidou Koulibaly. Kalidou Koulibaly. Um pouquinho difícil. Também joga no Chelsea, né? 31 anos.
Não costuma ser titular. Isso que eu ia falar, não costuma ser titular, porque eu também não desconheço, não conheço, acompanho às vezes, como eu falei, não estou acompanhando muito campeonatos europeu em geral, mas alguns jogos eu consigo ver, e a Liga dos Campeões também, eu acabo acompanhando, não as ligas, né? As ligas eu não acompanho muito, mas joga num grande clube, né? Como a gente falou, aqui ele tem disputa com grandes jogadores, né? Então, realmente, mostra que é um bom time. Agora também temos Saliou Ciss. Quase Cissé. Quase um Cissé. Faltou o E. Curiosidade, Thiago, ele está sem clube. Atualmente está sem clube, sem né? Sem clube, né? 33 anos. 33 anos, jogador experiente. Isso. Pode ser que até a Copa do Mundo ele já tenha um clube aí, né? Mas nesse instante, quando a gente está gravando... só focado na seleção, né? Exatamente. E agora a gente passa aí para os jogadores do meio campo, né? A gente tem o Bonassar, ele que joga no Bayern de Munique, tem 30 anos, então mais um jogador aí que joga num grande time, num elenco estrelado, né? Exatamente. Também não é titular absoluto, mas faz parte do grupo, né? Desse time maravilhoso que é o Bayern de Munique, que tem conquistado... Uma seleção, né? Muito, praticamente, aliás, é muito melhor do que várias seleções, exatamente. Né? Mas é uma seleção de fato. A gente tem ali o Nampalys Mendy, outro Mendy, só que esse joga no Leicester e tem 30 anos, né? E fechando a trinca aí do meio campo, nós temos o Idrissa Gueye, ele que joga no Everton e já tem 33 anos, Diego. Isso aí. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho do ataque, né? Bora falar desse ataque matador aí. Começando com nada mais, nada menos do que o craque do time, né? Um dos melhores jogadores do mundo, realmente. Um cara que corre demais, né? Assustador, joga muito, exatamente. Tem muita técnica. Sadio Mané. Isso aí. É um pouquinho mais fácil falar pelo conhecimento, né? Sadio, né? Mané. Ele é sadio, realmente, bastante saúde. A gente vê Sadio Mané, né? Que joga no Bayern de Munique. Também tem 30 anos, jogador muito experiente, muito bom, né? Como a gente falou, acabou de trocar de clube, veloz, né? Parece que tem 20 anos nas suas corridas. Exatamente. Também temos no ataque, né? Seu parceiro de ataque, o Boulaye Dia, do Salernitana da Itália. Não conheço esse clube, desconheço, né? Mas um jogador jovem, 25 anos, né? 25 anos, inclusive. O próximo também é bem jovem, tem 24, que é o Ismail Sarr. Né? Então, além do Mané, um jogador experiente, temos dois jogadores bem jovens ali para ajudá-lo. Dar uma equilibrada, né? Para meter correria. Então, um ataque leve, um ataque rápido, né? Jogadores que jogam em grandes ligas, né? Sim, experientes. Então, estamos falando do Watford, o Salernitana da Itália também é um time que disputa aí jogos contra as grandes equipes da Itália. Então, estar em uma liga, né? E ser titular é muito importante. Isso vai trazer uma experiência muito grande para o time de Senegal, Diego. Verdade. E para treinador nós temos o Aliou Cissé. Ele que treina desde 2015 essa seleção. Então assim, tem vasta experiência. Conhece o time com uma palma da mão. Então tem feito um bom trabalho aí pela seleção de Senegal. E bem legal, né? A oportunidade que esses times dão de realmente ter um trabalho longo. Isso é bem importante, né? Exato. Nas seleções, geralmente existe um trabalho mais longevo para algumas seleções mais organizadas. Mas 2015 já exatamente. Algumas trocam um pouquinho mais. O Tite entrou em 2016, por exemplo, mas é uma exceção, porque o Brasil sempre normalmente a cada 4 anos. Se o cara vai mal na Olimpíadas, troca e... Se não vem Copa aí, já ele toma umas pancadinhas, já realmente já... Mas o Brasil a gente já tem a cultura enraizada, né? Exatamente. Sobre os treinadores. E agora, para fechar, Diego, o craque e o artilheiro, que na verdade é um só, certo? Sadio Mané. Exatamente. Ele que é o maior artilheiro da história da seleção do Senegal, com 33 gols em 92 jogos. É um monstro. Ele pega a bola, põe embaixo do braço, resolve os jogos lá para a seleção do Senegal. E é a aposta dos caras, não tem jeito. Né? Algumas pessoas podem pensar, até a gente citou no vídeo passado da Holanda, que tinha 41, aquele realmente uma diferença, mas... Tem a diferença do time, né? Lógico, então, assim, é muito mais difícil. Apesar de a gente falar que tem um time experiente, com jogadores que jogam na Europa, ele é a estrela e realmente carrega um pouco alguns nas costas, porque é o cara que chama a responsabilidade, né? Exatamente. Então, é isso, é um grande artilheiro e o craque do time, não só do seu time,
O Senegal vai depender muito das boas atuações dele para, de repente, fazer uma boa campanha, né? E o Senegal está no grupo A, né? O último do grupo, né? Que nós estamos citando, junto com o Catar, o Equador e a Holanda. E agora os palpites. Eu coloquei ali no meu palpite que brigaria, na verdade, pelas oitavas com o Equador. Foi o que você falou, né? Exato. Eu comecei, eu acho que, se eu não me engano, eu falei Holanda e Senegal. Exato, né? Você já tinha cravado, na verdade, Equador, o Equador. Desculpa, exatamente. Tinha cravado o Equador, eu falei, pode ser que o Senegal realmente ali, vai Equador. até pelos jogadores, tem um goleiro craque, um atacante craque. Vai realmente brigar ali com o Equador, que também não tem tanta história, né? Na Copa, são dois times ali que não tem esse peso de ser um time, né, histórico em Copa. Exato. Então realmente vão jogar o seu máximo, acredito, né, se doando ao máximo para pegar uma vaga. Eu acredito que possa ser uma zebra para chegar numas quartas, talvez, mas sendo zebra nas oitavas. É isso que eu digo, sendo zebra nas oitavas. Não, eu não digo que vai chegar às quartas. Meu palpite é que fica nas oitavas se passar do grupo. Eu acho que para ali, né? Exatamente, mas pode ser um dos times que eu acho que se passar pode ser uma zebra chegar nas quartas de finais, como zebra, né? Exato. Tem alguns que realmente aqui eu vou dar o palpite que é oitavas e acabou, né? Acabou, ou nem, né? Mas um time que tem Mané e que tem o Mendy pode sonhar. Sim. Pode sonhar, não é proibido. Não, exatamente. É isso. Vai depender também de quem eles pegam nas oitavas, né? Exato. Mas é isso aí, rapaziada. Moçada, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilha aí com seus amigos. Hoje nós falamos do país Senegal, da seleção de Senegal, e nós fechamos o grupo A, certo? O primeiro grupo que nós fechamos aqui nesse 5º episódio. Lembrando que nós fizemos o primeiro episódio como um guia da Copa do Mundo, certo? Volta lá, procura aqui no canal, você vai saber tudo sobre as Copas passadas e também sobre essa Copa do Mundo. Né? Curiosidades, os estádios, né? Por que ela está sendo disputada entre novembro e dezembro, enfim, tem muita coisa bacana por lá. A gente finaliza esse episódio, lembrando que amanhã tem mais um episódio, sexto episódio dessa série, pra gente falar de mais um país, de mais uma seleção. Pra você chegar na Copa bem informado, né? E assim, poder falar pros seus amigos realmente que você tem um conhecimento vasto das seleções, né? É isso, galera. Segue o canal, se inscreva, ative o sininho, comente, deixe aí sua opinião em todos os vídeos que a gente tá falando especificamente de cada seleção. Deixe seu palpite aí da onde esse time vai chegar, né? E como a gente falou, quem sabe aí a gente consiga uma premiação aí, algo legal para os participantes do nosso chat. Né? Eu estava só conferindo aqui, na verdade o episódio de amanhã vai falar sobre os Estados Unidos. Então, muito interessante também, por conta aí de todo... Mais um país de primeiro mundo, né? Exatamente. Um país mais pobre, dois Exato. gigantes. E que não tem tradição no futebol. Não, só economicamente. Mas vai ser legal a gente falar sobre ele, é um país aí que tem uma predominância sobre os demais, né, no mundo nas questões econômicas, mas a gente vai falar bastante sobre futebol também. Modelo econômico, mas futebolístico, não. Exatamente. Certo? Então a gente fica por aqui. Esse foi mais um episódio do Guia Completo da Copa do Mundo, dessa nossa série especial. Certo, Diego? Certo. Um abraço e avante Brasil! Avante Brasil!